E aí, pessoal, você sabe o que é um eunuco? É o que nós saberemos hoje no Você Sabia? Solta a vinheta aí, Ginaldo. Muito bem. Na Bíblia Sagrada nós temos alguns personagens interessantes, alguns personagens peculiares. Dentre eles nós temos o famoso eunuco. Mas o que é um eunuco? Bom, primeiramente, para nós sabermos o que é um eunuco, nós precisamos ir na definição da palavra. Lá em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 1, tem um personagem chamado Potifar. E a Bíblia registra que ele era eunuco de Faraó. Mas a palavra eunuco ali, em algumas versões bíblicas, é o mesmo que oficial. Mas na versão revista e corrigida, nós vemos que ali está eunuco. Então que confusão é essa? É eunuco ou é oficial? Bom, a palavra hebraica para eunuco é saris. Viu? Você pode até botar o nome de uma criança assim, saris. Essa palavra ela quer dizer oficial, ela quer dizer alguém, um líder, quer dizer um chefe, alguém que está em uma elevada posição militar ou política. Os eunucos, eles eram pessoas destinadas a ficarem cuidando do harém de um súdito. Por exemplo, na Bíblia nós temos eunucos no harém do rei Assuero, que era o marido de Esther. Nós temos eunucos no Império Babilônico e também nós temos eunucos no Antigo Egito, como é registrado em Gênesis no capítulo 39 e também no capítulo 40. Então o eunuco, ele é um oficial, ele é alguém que está colocado em uma posição estratégica para servir a um rei, a um soberano. E ele é colocado em um harém para cuidar das mulheres do rei. Mas existem algumas características do eunuco que você precisa saber. Característica número 1. O eunuco, ele é castrado. Eu creio que você já ouviu falar nisso, que o eunuco é castrado. Mas o que é castrado, Denis? Bom, deixa eu explicar aqui de um modo bem simples. Castrado é um homem que sofre, mas que nele foi intervida uma operação chamada de orquiectomia. O que é essa operação de orquiectomia? A operação de orquiectomia é uma operação em que se retira os Países Baixos do homem. Ou seja, essa é a primeira característica do eunuco, ele é castrado. Segunda característica do eunuco: há eunucos que são casados. Mas espera aí, Dens. Não, Dens, dessa vez tu falou besteira aí. Eu vou fechar o vídeo porque eunuco não pode casar. E olha que isso foi até confusão de perguntas, de gincanas de alguns retiros de algumas igrejas aí que eu não vou citar o nome. Mas sim, um eunuco, há casos, não é regra, mas é uma exceção. Há casos em que o eunuco é casado. Você quer um exemplo? Vá na Bíblia, vá em Gênesis, no capítulo 39, no versículo 1. O que diz lá? Diz assim, vou ler aqui para vocês. E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, veja bem, Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. Ou seja, Potifar é um personagem bíblico que você conhece. E Potifar, ele tinha uma mulher. Você não se lembra do episódio em que a mulher de Potifar tenta a José? Pois é, Potifar era eunuco, capitão da guarda e também era casado. Ou seja, eunuco também se casa. Então, você já está sabendo disso. Quando perguntarem para você dizendo que eunuco nunca se casa, não, vai Gênesis 31, 39. Primeiro, você vai ver lá que eunuco também se casa. Característica número 3. Eunucos, de acordo com a lei mosaica, com a lei de Moisés, eles eram proibidos de entrar no tabernáculo. Eunuco não tinha participação para adorar a Deus. Se você for lá em Deuteronômio, no capítulo 23, do versículo 1, você vai ver lá que eunuco não pode entrar no tabernáculo. Além de não entrar no tabernáculo, eunuco também não pode oferecer sacrifícios para Deus. Entretanto, o profeta Isaías, no capítulo 56,
a partir do versículo 4, mostra que isso ia ser mudado, que os eunucos poderiam adorar no templo e que eles poderiam também oferecer sacrifícios, e haveria uma esperança para os eunucos. A Bíblia mostra alguns eunucos célebres, alguns eunucos muito curiosos. O primeiro deles, que você conhece, é Potifar, eunuco e também casado. Outros eunucos também que são também interessantes de se mencionar na Bíblia é o copeiro e o padeiro Mó, que eram companheiros de cela de José. Se você for lá em Gênesis capítulo 40, versículo 2, você vai perceber que tanto o copeiro quanto o padeiro, eles eram eunucos de Faraó. Na corte de Babilônia também tinha eunucos, e também tem um eunuco muito interessante que salvou a vida de um homem. E esse eunuco se chamava Ebed-Meleque. Se você for lá em Jeremias, no capítulo 38, do versículo 7 ao 13, Ebed-Meleque, eunuco, intercedeu para que Jeremias saísse do calabouço. Ebed-Meleque era um eunuco etíope. Mas também há eunucos mencionados no Novo Testamento. Deu uma enrolada aqui. Há eunucos mencionados no Novo Testamento. Se você for lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 27 ao 40, há um episódio de um eunuco que está indo no caminho de Gaza, e Filipe se encontra com ele, e Filipe ensina as escrituras para ele. Era um eunuco etíope. Tem até uma história que esse eunuco etíope, esse episódio, foi o episódio marco para dar início no cristianismo na Etiópia. Como nós conhecemos, existem cristãos etíopes, mas isso é uma história para outro Você Sabia. O mais curioso também a respeito dos eunucos é que o próprio Senhor Jesus ele também falou de eunucos. Vejam só que curioso. O Antigo Testamento fala de eunucos, o Novo Testamento fala de eunucos e até mesmo Jesus fala de eunucos. Se você verificar lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 12, Jesus ele fala a respeito de 3 tipos de eunucos. Quais são esses 3 tipos de eunucos que é descrito ali em Mateus 19:12? O primeiro, Jesus disse que há eunucos desde o ventre da mãe, ou seja, eunucos que nasceram com problema congênito, com problema de nascença. Eles nasceram com alguma deformidade nos seus... Você está me entendendo, né? E também, Jesus ele pronuncia um outro tipo de eunuco. Há eunucos castrados pelos homens. Esses eunucos vocês já sabem. É o eunuco que nós estamos falando aqui. São aqueles eunucos que servem nos haréns, que são oficiais. Agora, o terceiro tipo de eunuco que Jesus fala é que há eunucos que a si mesmos se castraram. O que Jesus está querendo dizer que há eunucos que a si mesmos se castraram? Provavelmente ele está querendo dizer que há pessoas que decidiram voluntariamente renegar o casamento e a vida de casado para ter uma vida totalmente e integralmente voltada a Deus. Talvez seja isso que Jesus esteja dizendo, que há pessoas que decidiram viver uma vida de casado, mas ter uma vida de solteiro, plenamente solteiro para servir a Deus. Até o próprio apóstolo Paulo ele diz, em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 7, que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra maneira. Então se o cara ele quer se castrar a si mesmo, no sentido espiritual, de ter uma vida plena para Deus, ele pode ser um eunuco espiritual, no sentido espiritual. Mas se quiser ser eunuco no outro sentido, não tem problema nenhum, fica à vontade do freguês. Então, esse foi um vídeo do Mais Você Sabia. Esse foi mais um vídeo do Você Sabia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, compartilhe no Facebook, no Instagram, no Twitter, Qual outra rede, mais redes sociais aí? Também, pessoal, outra novidade, nós temos um blog, Você Sabia Gospel. Você Sabia Blogspot. Você Sabia Gospel.blogspot.com. Você Sabia Gospel Blogspot.com. Vamos lá, 10ª tentativa. Você Sabia Gospel Blogspot. Você Sabia Gospel Blog. Você Sabia Gospel.blogspot.com.
vá lá, leia, compartilhe, que você será ricamente abençoado. Deus em Cristo vos abençoe. Amém.